Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre fisioterapia, que muitas vezes é associada apenas à recuperação de lesões, mas na prática ela vai muito além disso. A reabilitação tem um papel importante na recuperação da autonomia, na prevenção de problemas e na melhoria da qualidade de vida em diferentes fases dela, seja após uma cirurgia, um acidente, ou até mesmo diante de dores persistentes no dia a dia. O acompanhamento adequado pode influenciar diretamente na evolução do paciente. Mas quando procurar um fisioterapeuta? Como a reabilitação impacta de fato a vida das pessoas? Para conversar sobre esse tema, eu recebo agora o fisioterapeuta Rodrigo Garcia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, doutor. Prazer te receber aqui para falar de um tema tão importante. Agora, o espectro de atuação da fisioterapia ampliou muito nos últimos anos, né, Rodrigo? Bastante. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que é exatamente o que você falou no começo do programa. A fisioterapia, a sua aplicação vem se dando não só no tratamento das lesões, né, mas também na capacidade de prevenir algumas delas, né? A gente observa algumas doenças que vêm evoluindo gradualmente, que tem muita relação com os objetivos de vida de cada pessoa. Então, acho que lá na época de faculdade, acho que isso se aplica à sua área também médica, a gente sempre falou sobre queixa principal, né? Sim. Que é quais são os objetivos de cada um. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que têm o interesse de ir até uma padaria, tomar um café, comprar um pãozinho e levar para casa, até pessoas que têm o interesse de fazer um Ironman. Então, acho que tudo se dá muito em relação aos objetivos de cada um, né? E aonde que essa pessoa quer chegar, né, com essa atividade. Então, a fisioterapia hoje em dia caminha muito no processo de entendimento das condições osteo-mioarticulares, né, porque tudo se dá por meio de uma proteção dessas estruturas que vem tanto de articulações como ósseos por meio do músculo, né, porque o músculo é a base de tudo, né, falando de uma forma bem simples, que eu acho que o entendimento de todos fica claro, uma casa que tem uma base sólida, né, dificilmente ela vai ter problemas na sua estrutura. A nossa estrutura muscular tem ganhado um protagonismo cada vez maior nesse debate sobre longevidade, né, Rodrigo? Então, talvez daí tenha acontecido essa ampliação do espectro de atuação da fisioterapia, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer para algumas pessoas que nós vivemos um momento, podemos dizer a história que vivemos isso, que foi a pandemia que a gente enfrentou, né? Trouxe poucas coisas que a gente pode dizer de benefícios, mas eu acho que uma delas foi justamente a mudança dos hábitos das pessoas, visto que durante esse processo, muitos dos que foram acometidos e tiveram um desfecho mais ruim, né, que acabaram morrendo, eram pessoas que eram sedentárias, hipertensas, e o exercício acabou sendo, né, um objetivo a ser alcançado, né, justamente para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a saúde, que eu acho que é o grande ponto, mas muitos acabaram partindo daí para desenvolver algumas atividades e pegaram gosto. Até porque na pandemia ficou muito evidente, né, que aqueles pacientes que tinham uma estrutura muscular, praticavam atividade física regularmente, tinham uma melhor recuperação, né? Sem dúvida as pessoas que tinham uma estrutura, né, porque é o que a gente sempre dizia, né, reserva muscular. Exato, eu tive o prazer de trabalhar, né, nesse momento, então a gente sempre dizia para esses pacientes, alguém que já tem uma reservinha para poder ser queimada nesse processo. Como se fosse uma poupança mesmo, né, Rodrigo? Exatamente, essa poupança. E o legal é que todo mundo está buscando essa poupança agora, muito né? interessante. A gente mudou bastante a cultura em relação a isso. Nesse cenário, como é que você tem atuado? Qual é você percebe qual é o espectro de atuação que tem ganhado maior destaque? Eu acho que a população vem envelhecendo, né? E a expectativa de vida nossa também vem aumentando. Verdade. Né? Então, as pessoas estão buscando, hoje em dia, muito mais qualidade de vida, né? E a qualidade se dá muito, tanto físico quanto mental, né? Então, eu tenho o privilégio de poder tratar tanto pessoas que adquirem uma lesão, como pessoas que estão buscando
realizar uma atividade física e prevenir uma possível lesão, né? Uma possível lesão. Então, acho que a fisioterapia vem avançando bastante nesses aspectos. Hoje em dia eu tenho o privilégio de poder trabalhar com alguns recursos que me dão um pouco de amparo, então eu consigo fazer avaliação de força para predizer se esse paciente pode desenvolver uma atividade com quantos quilos exatamente. Infelizmente, às vezes existe uma subjetividade, né? Quanto eu pego de peso, né? Tem pessoas que não vão ter problema, um jovem, dificilmente uma academia vai adquirir alguma lesão, pegando algum peso um pouquinho a mais ou a menos do que ele suporta. Né? Mas o idoso... interessante até para a gente exemplificar, né? O Rodrigo, jogador da seleção brasileira, ele estava há algum tempo jogando com uma lesão parcial do LCA, né? Exato. Do ligamento cruzado anterior, até que houve a lesão total. Esse é um trabalho importante, né? Nem toda lesão hoje precisa de um tratamento cirúrgico. Exato. Não é? Coisa que algum tempo atrás era praticamente uma sentença. Olha, vai para a cirurgia e depois processo de reabilitação. Exato. Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje em dia, doutor, é cumprir processos. Eu acho que a cirurgia, e nós brasileiros como um todo, me coloco também nisso, nós temos o hábito de querer tudo muito rápido, né? Então, tem uma dorzinha, eu vou lá, opero e teoricamente resolvo. Mas hoje em dia nós temos vários processos a serem cumpridos. Eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar muito com linha de cuidado. Então, se eu tenho um paciente que tem uma lesão de joelho que ela não é cirúrgica, eu tenho que fortalecer a estrutura que está em torno. Então, a musculatura da coxa, o glúteo, os músculos da panturrilha têm que estar muito estáveis para que esse ligamento não seja tão acionado, né? Porque é uma escala, é uma pirâmide. Então, o músculo é o principal. Quando ele falha, né, tendões vão ser acionados, ligamentos que não são preparados para receber carga, né? Então, aí acaba acontecendo esses acidentes. Eu mesmo sou exemplo, né, Rodrigo? Tive o privilégio de tênis, de tive tratar. uma lesão parcial de menisco e com o tratamento seu, viemos dar um acompanhamento, eu consegui recuperar a função sem tratamento cirúrgico e estou jogando normalmente sem dor. A gente vai para o intervalo e volta rapidamente. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o fisioterapeuta Rodrigo Garcia. A gente conversa aqui sobre a importância da fisioterapia no contexto atual da saúde. Rodrigo, muitas vezes a pessoa vai tratar uma dor em determinado ponto do nosso corpo, mas é preciso ter um entendimento de que para
resolver aquele problema é preciso uma atuação muito mais ampla, que pode envolver postura, grupos musculares, até mesmo distantes daquele ponto de dor, não é verdade? Exato. Eu costumo dizer para Esse é um os trabalho pacientes, complexo, né? muito. Porque exige muito conhecimento de biomecânica, fisiologia, né? Eu acho que tecnologia é importante nisso, né? Então Sim. eu costumo avaliar esses pacientes usando alguns recursos, por exemplo, como termografia. Não sei se você já foi submetido a algum Não. momento a esse exame. Então eu consigo avaliar por meio de imagens térmicas as variações de temperatura, se estão dentro da normalidade ou não. Isso me dá uma visão um pouco mais ampla em relação às sobrecargas musculares que esse paciente está apresentando. Vou dar um exemplo para você que eu acho que é muito comum, acho que até a população vai se identificar. Agachamento é um grande problema, né? Na maioria das academias. As pessoas se queixam muito de dor na coluna pós um agachamento, pós um terra, enfim. Muitas vezes o problema não está na coluna. Eu costumo dizer para os meus pacientes que nós sempre estamos competindo com a gravidade. Então, a forma como você realiza o movimento perante a gravidade vai definir aonde você vai jogar essa carga, né? Então, se eu tiver um quadril adequado, eu tenho uma boa mobilidade, eu acabo utilizando todos os músculos do meu quadril. Quando eu não tenho, a tendência é que eu sempre me desloque mais para frente. Quando eu faço isso, eu jogo essa energia toda sobre a minha coluna. E eu acabo criando uma dor por sobrecarga, que não necessariamente é relacionada àquilo. E sim uma postura inadequada, atividades que fazem no dia a dia, até mesmo no domicílio, né? Pensar numa dona de casa, isso também pode ser aplicado. E até porque a postura inadequada, ela leva, consequentemente, a muitos processos dolorosos, né? Sem dúvida, sem dúvida. A postura acho que é o grande ponto para qualquer lesão, né? Agora, Rodrigo, papel da fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgias articulares? Nem todas as cirurgias articulares demandam, doutor, de um tempo maior, às vezes, de imobilidade, né? Inclusive, acho que a evolução da medicina faz com que esses pacientes possam realizar as atividades o quanto antes. Mas ter uma musculatura íntegra, indo para uma cirurgia, fazendo um pré-operatório, mantendo esse músculo forte, faz com que você tenha essa reserva que nós mesmos falamos anteriormente, para que você possa perdê-la. Vamos colocar um exemplo aí, às vezes uma cirurgia de menisco mais grave, onde eu tenho que fazer uma sutura, que esse paciente não vai poder pisar no chão, vai ficar ali por volta de 20 a 30 dias sem poder pisar, ele tem um consumo muscular. O efeito da gravidade sobre o músculo faz com que natural, né? Ele diminua. Se eu tenho uma reserva, isso me dá amparo para poder ter menos perdas funcionais futuras. Eu acho que o grande ponto é isso, é o que eu disse no início, processo, né? Eu acho que o tratamento de fisioterapia, eu acho que nós evoluímos muito nos últimos anos, mas ele tem que ter um começo, um meio e um fim. O fisioterapeuta que atende um paciente ad eterno perde a credibilidade, o paciente perde a adesão ao tratamento e, consequentemente, o resultado não é legal. No pós-operatório, né, seguir de forma correta os protocolos, o preconizado, isso muda muito o prognóstico do paciente, inclusive no restabelecimento das suas atividades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que quando a gente fala de protocolos, sempre a gente busca o que tem de evidência atualmente na literatura. Então, tudo em cima de objetivo, né? Vou dar um exemplo, paciente com lesão de joelho, o senhor citou o Rodrigo, ele vai ter que cumprir aí de 9 a 10 meses de tratamento. Não é fácil. Não é fácil. E nesse tratamento ele vai ser submetido a várias situações de risco, né? Porque o grande ponto é o quê? Fazer com que ele volte às atividades o quanto antes, que ele consiga saltar, que ele consiga pular e performar dentro da sua atividade esportiva com a maior qualidade possível, né? Então, tentar prevenir com que ele faça uma recidiva é fundamental, né? E isso acontece, infelizmente, em 25% dos casos. Então, é uma incidência até alta, se eu for pensar da recidiva. nesses perfis de lesão de joelho. Então, atenção com... Até porque o esporte, o atleta tem uma atividade que estressa muito a articulação, a musculatura, né? Envolve muita coisa. Performar em alto rendimento é totalmente diferente, né, de tratar uma pessoa que está querendo
jogar um futebol de final de semana. É né? interessante, né? Você vê que é tão exigido, né? Que muitos atletas estão se lesionando agora às vésperas da Copa do Mundo, né? Não, você vê o Militão, o Rodrigo, aí o Mbappé, o Yamal. Caramba, né? Um desfalque danado para a Copa. Né? Eu, como um bom palmeirense, né? O Vitor Roque aí se lesionando Vitor também. Roque, que não é selecionável, mas... Mas acho que Não, ele deveria. acho que a sobrecarga, a tendência, o esporte evoluiu, claro, e a quantidade de competições aumentou também, né? Então acho que esses atletas são submetidos a um cronograma de atividades Uma que sobrecarga, né? é desumano, praticamente né? desumano mesmo. É desumano. Né, cara, o pessoal tem realmente um rendimento compatível com isso, mas o corpo sofre, né? E vão chegando próximo aí dos 35, 30 anos, a incidência aparecem, aumenta, né? Rodrigo, muitas vezes a pessoa começa um processo, um tratamento fisioterapêutico e os primeiros dias já começa a apresentar um resultado, porque você vai usar suas tecnologias para analgesia, como anti-inflamatório, vai começar o fortalecimento muscular e aí fala, já estou bom, abandona o tratamento. E quais as consequências que isso pode trazer? Vamos falar sobre isso após o intervalo? Boa. Já voltamos. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando o Rodrigo Garcia, ele que é fisioterapeuta. A gente conversa sobre
o campo de atuação da fisioterapia, o impacto que um tratamento e um trabalho de prevenção tem na qualidade de vida e na longevidade. Rodrigo, qual é a consequência de um tratamento incompleto? A recidiva. Você vai voltar a ter os sintomas que... Pode agravar? Pode agravar. Então, acho que o grande ponto nisso, acho que é muito da confiança do paciente com o profissional que vai atendê-lo. Então, acho que tem que ficar muito claro que a dor, ela é o que o levou a procurar ajuda, mas o sintoma em si não é a causa real do problema. Então, claro que eu tenho que tratar a dor, claro que uma medida anti-inflamatória, analgésica, né, é necessária. Né? E muita gente trata, até conhece muito a fisioterapia como o choquinho. E eu sou uma das pessoas que gosta demais de trabalhar com Com a tecnologia. Terapia, mas ela tem momentos e ela tem que ser utilizada, né, como estratégia para chegar ao objetivo final, que é ganhar estrutura muscular, que é fortalecer aquele músculo para que aquela articulação esteja protegida. Acho que o grande ponto é esse, né, utilizar recursos terapêuticos para que a gente chegue no resultado final e possa estressar mais essa articulação. Vamos ouvir o depoimento de um paciente seu? Vamos lá. Olá, eu sou o Fábio, tenho 56 anos de idade, sou triatleta amador há 8 anos e agora em 2026 eu me desafiei para fazer o meu primeiro Ironman Full na África do Sul. Então, ser triatleta é muito mais do que simplesmente fazer as atividades físicas que envolvem essa modalidade. Você definitivamente muda o seu estilo de vida. Isso envolve os seus relacionamentos sociais, a sua convivência com a família, com os filhos, com os amigos, e isso transforma a sua vida. Atualmente, a minha rotina de treinamento vai de 20 a 25 horas por semana, e isso muda efetivamente a forma como a gente passa a encarar o nosso dia a dia e a nossa vida. Depois de 8 anos de triatlon, com mais de 20 provas realizadas, eu resolvi me desafiar num Ironman Full, numa distância completa, que é a prova mais desafiadora dentro da modalidade. Envolve 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros correndo. Isso exige da gente uma programação, uma rotina de treinamento muito extensa e muito complexa. E faltando exatamente 60 dias para a realização dessa prova, eu sofri um acidente de bicicleta e fraturei o 5º metacarpo aqui da mão, né? Isso influenciou radicalmente na minha rotina de treinamento e colocou em xeque se eu levaria adiante o desafio que eu tinha colocado para mim ou se eu repensaria tudo a partir daquele momento. Após o acidente, tive que passar por um processo cirúrgico e faltando aproximadamente 40 ou 45 dias para a realização da prova, eu cheguei na Reabilitare para iniciar o meu tratamento de fisioterapia, para aí sim ter uma perspectiva de realização da prova. E aquele momento foi fundamental porque o Rodrigo me atendeu na Reabilitare e a primeira frase que ele falou para mim foi: você vai realizar o seu sonho, você vai fazer a sua prova. E tem uma frase em uma das paredes da sala da clínica que diz assim: comece acreditando que é possível e nunca duvide da sua força. Eu não tinha como não pensar em todo esse processo de recuperação que eu tive nesses 60 dias durante a realização da prova. A minha prova durou 11 horas e meia, uma prova muito dura, né, com muitos desafios, uma natação no mar bastante agitado, um percurso de ciclismo bastante desafiador, uma corrida sempre muito desgastante, e a todo momento eu lembrava do meu processo de recuperação para que aquilo me desse energia para que eu completasse a prova. E passados vários estágios dentro desse processo mental que a gente enfrenta durante uma prova tão longa, cruzar a linha de chegada naquele momento representou uma vitória ainda maior do que seria se eu tivesse chegado em primeiro lugar naquela competição. Se eu pudesse definir em uma frase
o que representou a participação da equipe da Reabilitare nesse meu processo, eu diria que a construção do sucesso se faz a partir de ótimas parcerias. E a parceria construída com os profissionais da Reabilitare dentro de todo esse processo foi determinante para que eu cruzasse a linha de chegada. E eu quero aqui agradecer a essa equipe, porque eles tornaram possível que isso acontecesse. Rodrigo, como é que foi o trabalho de preparação de um atleta de Ironman? Mas foi um desafio legal, né? Eu acho que eu costumo dizer que tratar pessoas que têm um objetivo maior é legal que você consegue se avaliar também dentro do resultado que ele obtém, né? Esse paciente, além de tudo, é um paciente extremamente querido. Eu costumo dizer para ele que é um exemplo, eu quero chegar aos 55 anos, que é a idade que ele tem, não parece, com esse nível de atividade. Então, correr, eu não me lembro ao certo quantos quilômetros mas correr, pedalar e nadar foi um grande desafio. Ainda mais ele que teve uma fratura de base de metacarpo e tinha uma fascite crônica também, que a gente conseguiu tratar utilizando um recurso terapêutico. E que não é nada fácil, né? Nada. A gente tratou com ondas de choque, teve um resultado maravilhoso. E assim, completou a prova, fiquei muito feliz. Ele estava lá, conversei com ele, dei algumas orientações em relação a estabilizar com uma bandagem, para ele poder sentir menos durante a natação, mas é um privilégio poder participar desses eventos, dessas situações. A gente vive sem dúvida, por ele. Sem dúvida alguma. Rodrigo, o paciente que tem uma doença crônica, articular, qual é o papel que a fisioterapia assume? Acho que tratar doenças crônicas eu acho que é o maior desafio, né, que a gente tem hoje, justamente por adesão dos pacientes, né? Porque essa dor, na verdade, ela não cessa, né? Então, o paciente que tem dor crônica, ele tem uma dificuldade imensa de realizar qualquer atividade. Então, toda progressão de tratamento que você realiza é difícil de ser seguida, né? Porque você sente dor, você não quer praticar aquela atividade. Então, é um grande desafio. Eu acho que você precisa de uma equipe médica muito qualificada. Eu acho que a multiprofissional, nutricionista, endocrinologista, acho que tudo isso, todas essas áreas têm um papel fundamental para poder desinflamar mais esse paciente, para fazer com que ele tolere mais as atividades e principalmente que ele queira, né, fazer uma atividade para ganhar estrutura muscular e conviver com dor, mas com qualidade de vida. Muitas pessoas têm buscado atividade física e muitas vezes atividades com maior intensidade. Seria importante uma avaliação com o fisioterapeuta para uma orientação adequada, para um preparo adequado, além, claro, do educador físico? Eu acho fundamental hoje em dia a gente fazer eu costumo dizer para os meus pacientes, eu gosto sempre de fazer um estudo. Vou dar um dado para você, hoje em dia o esporte que mais lesiona no mundo é a corrida. Então, a quantidade de pessoas que corre aumentou demais. E é um esporte extremamente democrático. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de uma bermuda, um tênis e uma camiseta. E a camiseta e olha lá, né, quando você precisa da camiseta. Então, acho que é legal entender como você está para poder desempenhar e não se machucar. Então, entender se você tem uma fragilidade muscular, entender se você tem uma assimetria, né, de grupos musculares que pode impactar em uma compensação. Fazer uma análise de postura, né? Eu acho que tudo isso é fundamental. A escolha, né? do tênis, né? A escolha do tênis. Eu mesmo, rapaz, eu não vou fazer propaganda de tênis, mas tinha dores no tornozelo muito fortes quando eu tentava correr e isso me desmotivou. Inclusive, quem me deu um toque do tênis que eu utilizaria foi esse paciente meu do Ironman. Eu nunca mais senti nada no tornozelo. Faz diferença, né? Você vê que é material. E é individual, também, né? Essa análise individualizada é fundamental. Rodrigo, quero agradecer muito sua participação, parabenizar pelo trabalho. Eu que sou testemunha dele. Eu que agradeço. Desejar sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Sempre uma satisfação estar aqui e bater papo com você. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.